Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre o mundo no passado. Lembrando para você que este vídeo aqui é inteiramente especulativo e pode ser que não represente a realidade. Porém, era como os japoneses que tiveram conhecimento, tá, sobre Salomão e sobre os seus livros proibidos, relataram, né, sobre a sua realidade. Então, enquanto nós temos filmes hollywoodianos, né, que estão presentes em nossas vidas, que eu vou até citar alguns aqui, os japoneses eles fazem desenhos animados, que são chamados de animes, tá? E eu queria trazer um desenho animado para vocês que tem referências de Salomão, referências da extinção da raça humana, né, que foi o período da era pré-diluviana. De alguma maneira, de forma inexplicável, alguém lá no Japão criou um anime que tem Lilith, Salomão, Inferno, Pangeia, Domo e todo tipo de coisa que você pode imaginar com referências bíblicas. Então hoje nós vamos comentar sobre isso, tá? Eu queria, antes de iniciar o vídeo, falar para vocês o seguinte. Existem 3 filmes, são filmes de terror. Não são filmes para você assistir no escuro, tá? Chamado Cloverfield Monstro, Rua Cloverfield e Paradoxo de Cloverfield, tá? Porém, eu recomendo que você assista Cloverfield Monstro, tá? Por que eu recomendo que você assista? Porque você vai ver a atuação dos giburins, que são prescritos na Bíblia pelo profeta Isaías, entre outras passagens bíblicas também. É dito que Deus soltou os teus giburins, tá? Novamente, eu me coloco aqui, tá, a descredibilizar esse Deus que soltou os giburins, mas sim a passagem que Lúcifer se passa por Deus na Bíblia. Tem muita passagem sobre isso. Então simplesmente acontece o seguinte, tá? Os giburins foram soltos e a humanidade não poderia mais sobreviver na superfície da Terra. A humanidade foi extinta. A versão na Bíblia que se fala sobre isso é Gênesis 6. Ah, porque os anjos, filhos de Deus, enamoraram das mulheres, deram origem a gigantes. Aí logo depois Deus fala, por causa da maldade do ser humano, o meu espírito não contenderá com ele por mais do que 120 anos. E logo depois Noé constrói uma arca. Então simplesmente a Bíblia encurta a história. Mas logo quando os anjos caídos de Deus começaram o processo de hibridização na Terra, deu-se origem a gigantes, colossos. Muitos acham que os gigantes tinham formatos humanos, formatos, um ser humano gigante. Não, nem todos os gigantes tinham formatos humanos. Nem todos. Então, simplesmente, esses colossos, esses gigantes que eram fabricados através do processo de hibridização dos anjos, são conhecidos em todas as raças como monstros, como simplesmente os giburins, que não necessariamente são filhos de Deus, mas é uma raça que aterroriza a raça humana. E devido a eles, a raça humana chegou a um certo ponto que foi praticamente extinta, tendo que acontecer o reset mundial, onde o nível de oxigênio abaixou. Para quê? Para que esses monstros que tinham mais do que 60 metros, mais do que 6 metros de altura, não conseguissem sobreviver. Então, com o ar rarefeito, o processo de gigantismo não podia mais ser efetuado. Então eles morriam com falta de oxigênio. Então começou todo esse processo. Deus embaralhou os idiomas, separou-se os continentes de Pangeia, o ar ficou rarefeito e esses seres começaram a ser caçados. Então Deus, ele conseguiu, apesar da Terra estar praticamente perdida, ele conseguiu dar mais uma oportunidade para os seres humanos, através de Noé. Tá? Então Cloverfield mostra esses seres que eram reais. Esses seres, eles mostram que eles estavam azucrinando a Terra.
Aí, nesse filme Cloverfield, inclusive o paradoxo de Cloverfield, vai relatar que os seres humanos usaram um acelerador de partícula para produzir energia, mas que acabaram por fazer, né, uma abertura de portal, possibilitando os monstros virem para cá. Eu já falei sobre isso aqui nos meus vídeos para trás, que esse pessoal de seita secreta tem a cabeça, tem um parafuso a menos. Eu mostrei um cara aqui, que eu não vou dizer o nome, que é um cara do alto escalão da bruxaria. O cara simplesmente escreveu o seguinte, que ele recebeu informação de anjos, que se ele abrisse um portal para Abaddon, ele se tornaria um deus. Então eu não sei como que esses caras caem nessa história, de que abrindo um portal pro mundo mais, pro universo mais sombrio que tem, trazendo esses monstros para cá, ele se tornaria um deus. Então simplesmente é a cabeça desses ocultistas. É o que eu sempre estou dizendo aqui. Então esse filme relata esse tipo de universo, tá? Cloverfield. Mas é um filme de terror. Mas é basicamente os que os Ghiburins faziam no passado, tá? E são seres assim colossais, maiores, seres gigantes do tamanho assim de prédios. E não tem tecnologia hoje, nem teve no passado, para acatar esses monstros, a não ser as tecnologias plasmáticas dos domínios de Deus. Nem os anjos caídos conseguiam dar conta desses monstros aí. Então tem referências sobre isso, tá? Que eu falo para vocês aí. Bom, falado disso, você entende, eu quero que você entenda até esse exato momento que os Ghiburins, num certo momento da Bíblia, eram reais. A Bíblia tem registro sobre eles, sobre monstros que praticamente erradicaram a raça humana e a família de Noé teve que ser protegida para construir a Arca de Noé, tá? Então, simplesmente, quando você pega os livros apócrifos, os evangelhos apócrifos, a família de Noé foi protegida devido a esses monstros. Se é verdade ou não, eu não sei, deixo aqui uma incógnita. Então, até aqui eu quero que você entenda isso. Ghiburin existia no passado e praticamente erradicou a raça humana, ok? Ok? Fato, Gênesis, Nefilins, filhos de anjo caído, tá? Falado disso, nós temos outra referência aqui, que é um filme chamado A Tumba do Parará Tururu Diabo, que mostra que no deserto do Saara, o exército americano encontrou um certo tipo de cristal que estava aprisionando os Nefilins, os anjos caídos, e que essa era a única e verdadeira guerra que existia entre os seres humanos, tá? E aí, nesse negócio aqui, mostra esses seres, fala que esses seres aqui são perversos, ok? São seres perversos, e que simplesmente essa é a única guerra, tá? Então mostra-se nesse filme aí, chamado A Tumba do Tarará, né? Beleza, então existem referências sobre isso. Bom, até aqui você entendeu, né, que esses seres eles já foram encontrados no passado, tem referência sobre isso. Por exemplo, o almirante Burns, quando ele esteve na Antártida, relatou ter encontrado seres distintos que mexeram com a cabeça dele, porque ele chegou no exército americano e falou assim, ó, esses seres ali bombardeiem, né? A gente tem um registro, o diário de bordo do almirante Burns, que fala que são seres iluminados, de grande tecnologia, seres maravilhosos, que ajudam a raça humana. Mas os registros militares mostram que todos os americanos, assim, a pauta do Congresso da Casa Branca era como é que nós vamos bombardear, é com 1000 bombas atômicas aquele lugar? E aí teve aquele caso de ufologia, onde as naves voadoras apareceram em cima da Casa Branca na década de 50. Então simplesmente, aí eles não conseguiram mais bombardear aquele local. Então simplesmente esses seres existiam e parece que de certo modo algum deles ainda exista, né? Aí nós temos o que? Esse anime aqui, que eu deixei o nome no Telegram, que fala sobre as cidades voadoras, tá? Ah, mas o que é importante falar neste anime e não sei o que? É o que eu falo. Os japoneses, eles não ficam criando filmes hollywoodianos. Eles criam desenho animado, é a cultura do Japão, tá? Então esse anime aqui retrata sobre a civilização humana que vive lá em cima. Mas tem anime também, né, dos mesmos criadores,
que tem a civilização humana que vive lá embaixo, no subsolo. Então o que acontece? Esse anime descreve que a raça humana foi erradicada da superfície e que eles passaram a habitar nos céus. Parece loucura, mas existe um ponto, quando você pega a Terra, existe um ponto gravitacional que está acima, chamado entre o Flip Ring e Shock Ring, que é dito, tá, que numa faixa de 80 km de altura, 80 mil metros de altura, a gravidade ela não surge efeito, nem para baixo nem para cima. Porque a gravidade que puxa fica mais fraca e se torna nula, e a sucção do universo, né, ela também se torna nula. Então existe uma pequena faixa de alguns quilômetros que as coisas ficam flutuando. Nessa faixa, curiosamente, também existe oxigênio. Por isso que esses, como em Avatar, como nesse anime aqui, esses tipos de cidades voadoras não têm aparelhos tecnológicos que ficam mantendo elas sobrevoando. Elas parecem estar flutuando numa certa faixa. Ok? Então isso que é explicado aqui. Bom, o que é curioso e eu preciso dizer aqui para vocês, tá? Sobre esse anime. Esse anime fala sobre a aliança dos seres humanos com os reptilianos, tá? Óbvio que isso aqui tem registros antigos, né? Que é, por exemplo, a história de Cuca. No Brasil inteiro tem história de Cuca, um certo tipo de réptil em formato humano que tentava sequestrar as crianças. Essa história era contada para que as crianças não chegassem perto de florestas. O pessoal fala, isso é mentira. Assista Cidade Invisível. A São Jorge e o Dragão, registro histórico da Igreja Católica Apostólica Romana, onde São Jorge abateu um dragão, abateu um certo tipo de reptiliano. Registros históricos. Então aquilo que para você é ficção, para muitos é realidade. Então teve um certo tipo de aliança com esse povo aí. Só que a coisa começa a esquentar quando a gente percebe uma coisa. Dentro desse anime, o cara começa a explicar sobre o domo. Dentro do anime. E fala sobre a tecnologia dos cristais. Dentro do anime, tá? Sobre o domo e a tecnologia dos cristais. Fala que existe orbes de luz, né? Que simplesmente ficam na superfície da Terra. Não sei se você conhece os orbes de luz. Eles são descritos pela Igreja Católica como hóstias. E hóstias para a Igreja Católica é um certo tipo de hierarquia de anjos. Não necessariamente anjos do bem, pode ser anjos do mal. Então, hóstias são os orbes de luz e eles retratam que esses orbes de luz ficam na superfície da Terra e estavam azucrinando a raça humana, tá? Junto com os guiburins, né? Outra coisa que é importante eu falar aqui. Peixes voando entre estrelas. Neste anime, olha a coisa mais louca que esses japoneses aprontaram aqui. Um segundo, tá? Por exemplo, nesse vídeo, vê minha mão aqui, tá? Olha pro tempo desse vídeo. Tá vendo isso aqui, ó? Eu fiz em 1 segundo. Mas, como é que funciona isso aqui? A tecnologia disso aqui é o seguinte. Em 1 segundo, são 27 fotos que fazem com que você veja essas 27 fotos, ou 30 fotos, que passam tão rápido que você nem percebe que é foto. Então é assim que é constituída a tecnologia de vídeos, tá? Dentro desse anime, tá? Em um frame, um desses 27, que não dá nem pra contar, eles colocam mensagens subliminares o tempo todo. No meio desse anime, pisca uma luz vermelha, tu não sabe de onde que veio essa luz vermelha, aí você tem que pegar o anime, colocar na velocidade lenta e ficar pausando frame a frame, tentando acertar o frame. E quando você acerta o frame, aparece uma mensagem que começa aqui, ó. Peixes voando entre as estrelas. Faz algum sentido para você alguém escrever um anime falando sobre peixes que voam com as estrelas? Faz algum sentido? Ou você acha que foi um delírio de um... foi um delírio, o cara tava usando uma ervia muito louca. Aí de repente ele foi lá, vou falar sobre peixes voando nas estrelas. Deve cantar como bonito. Na verdade, peixes voando pelas estrelas é uma referência para quem estuda o mundo perdido no passado sobre um acontecimento histórico. Que é isso aqui, ó. Eu coloquei lá no meu Insta, tá?
A chuva de animais, isso aqui aconteceu, é um fato científico, documentado. A chuva de animais é um fenômeno lendário, relativamente raro, que sucedeu em algumas cidades ao longo da história. Os animais que costumavam cair do céu eram peixes e sapos. Peixes, né, na altura das estrelas. Peixes caindo do céu. Os caras, sem entender, tem quadros sobre isso, registros, tá? Peixes e sapos, tá? E por vezes pássaros. Em certas ocasiões, os animais sobreviviam à queda, principalmente os peixes. Em muitos casos, no entanto, os animais morriam congelados e caíam completamente encerrados em bloco de gelo. Então teve um registro histórico, não só um, vários, de animais caindo do céu. Geralmente esses animais estavam caindo ou com vida ou em blocos de gelo do céu. Aí você imagina, ó, eu moro a 1.000 e tantos metros, 2.000 metros do mar, por exemplo. Como é que pode cair peixe do céu e peixes congelados? Não faz o menor sentido. Então, no passado, eles atribuíram isso a um milagre, tá? Isso aqui já foi registrado nas igrejas católica apostólica romana, tá? E também no Império Romano. E aí, de repente, sem mais nem menos, os caras escrevem assim: peixes voando entre as estrelas. Com referências ao quê? Ao evento que em cima do domo tem uma biodiversidade animal, peixes. Isso é o que o anime fala. Ah, você tá exagerando, tá? Então por que no anime eles colocam o domo e a tecnologia baseada em cristais? Então são muitas referências nesse anime retratando as civilizações perdidas, tá? Eu queria tratar isso aqui para vocês. Nós estamos só devagando, é um conhecimento que eu quero repassar para vocês, tá? E eles falam o tempo todo sobre essas cidades voadoras, mas essas cidades elas não têm tecnologia para erguer elas aos céus. Elas simplesmente estão sobrevoando numa faixa que não tem gravidade nem sucção para cima. Elas estão sobrevoando e aonde tem oxigênio, tá? Então as cidades estão voando sem qualquer aparelho que manda elas para cima. Durante o anime, eles explicam como eles colocaram essas cidades sobrevoando lá em cima. Eles falam o seguinte, que foi... Eles obtiveram um certo tipo de mineral, um certo tipo de metal totalmente denso e escuro que criava um campo magnético que repudiava para cima. Não me pergunte, eu não sou cientista, não consigo nem entender que tecnologia que é essa. Mas uma montanha de metal já foi descrevida pelos mapas de Urbano Monte como no centro da Terra, por isso que a bússola sempre manda para o norte, existe uma montanha de metal, que o metal tem uma atração magnética muito pesada. E me parece que eles usaram esse metal para erguer as coisas para cima. Então o tempo todo esse anime está usando referências antigas sobre civilizações perdidas, sobre Pangeia, sobre a Bíblia. Vamos lá, para a gente poder continuar. Eu já cheguei a falar aqui alguns anos atrás, importante eu falar isso aqui, que houve uma batalha no céu. Quando o Nimrod ele criou a Torre de Babel, as pessoas associam a Torre de Babel a uma torre que você vai subindo, e que tenta chegar aos céus. Essa é a referência da Torre de Babel. Porém, nós temos registros antigos de pessoas que falavam o seguinte: olha, quando você subia na Torre de Babel e você olhava para baixo, você via as montanhas como pasto. Para você poder enxergar as montanhas de 1.000 metros de altura, 2.000 metros de altura como pasto, você precisa estar numa altura equivalente a 12.000 pés. 10.000 pés para ser exato. Então você tem que estar numa altura... Para quem já voou de avião sabe bem disso. Quando você está numa altura de 10.000 pés, você vê as montanhas como pasto. Agora, existe algum composto hoje... algum material, algum composto químico hoje que permite uma construção de um prédio de 10.000 pés de altura? Existe algum composto hoje? Existe algum registro antigo, histórico antigo, de um monumento que até hoje ninguém consegue entender que tem 10.000 pés de altura? Ou simplesmente não existem esses monumentos de 10.000 pés de altura? Então como é que os caras viam as montanhas como pasto? Porque a Torre de Babel era uma nave. Se não era uma nave, era uma torre
que estava em cima de um certo tipo de rocha flutuante. E aqui no anime não é bem o que eu vou te explicar aqui. Mas quando o Nimrod tentou afrontar os céus, que ele queria sair da Terra, quando ele estava se preparando para a batalha, ele foi surpreendido com um anjo que cortou a cidade ao meio, né? Por isso que a Torre de Babel, as referências são sempre um monumento que foi danificado. E aí, simplesmente, eles cortaram ao meio, né? Isso aqui é um tipo de arma plasmática, que cortou exatamente no meio, né? E essa montanha veio a cair. Uma parte dela caiu para algum canto desconhecido, e uma outra parte, ao que tudo parece, foi lá para a Antártida. É o que eu acredito, não posso nem comprovar isso. E foram surpreendidos, tá? Então, são referências que fazem apologia a isso aqui, tá? Então você começa a falar assim, pô, peraí, os caras estão colocando referências bíblicas, referências antigas em animes? Pois é exatamente isso que eu estou falando para vocês aqui. E ao que tudo se parece aqui, eles vão falando o tempo todo sobre a Terra. Por exemplo, os polos norte, sul, leste e oeste, sobre o Sol e sobre a abóbada, né? Então eles vão falando, e a água, e claro, Pangeia, tá? Então eles vão falando sobre isso, fazendo referências sobre isso. Ah, Humberto, mas o anime necessariamente não se fala sobre isso. O anime é um anime de romance japonês. Não me pergunte, não assisto, não sei nem do que se trata esse romance. Porém, as referências são referências exáticas e assimétricas à Bíblia, tá? Por exemplo, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Eles mostram um registro, tá? Olha para você ver, tá? O anime inteiro, que não é tão grande, eles mostram uma única vez que eles foram para a superfície. Que eles queriam coletar alguns registros, alguns artefatos antigos. Então eles foram lá para a superfície. Eles pousaram a nave na superfície para poder fazer a coletagem. Isso aqui são resquícios antigos de civilização, tá? Aí eles pousaram na superfície para poder fazer, para poder coletar esses objetos, tá? Quando eles pousaram lá, eles acabaram encontrando isso aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês aqui, tá? Aí eles mostram as cidades em ruínas, que não sobrou nada, né? Quando eles pousaram na superfície, o que aconteceu? Eles simplesmente, ó, foram para uma caverna subterrânea, ok? E dentro dessa caverna subterrânea, deixa eu pegar a imagem aqui, eles encontraram um certo tipo de cristal com um ser lá dentro desse tipo de cristal. Então eles acabaram encontrando esse certo tipo de ser. No anime fala que é uma mulher, mas quando você vê as imagens frame a frame, você vê que é um monstro que está aqui dentro. Tá? E essa referência aqui, os caras estão no deserto, vão para uma caverna e acabam encontrando esse tipo de cristal com monstro aqui. É exatamente a mesma referência desse filme aqui, ó. Exatamente a mesma referência desse filme aqui. Esse filme foi baseado num registro que vazou de alguém. Tenho certeza que alguém vazou esse registro aqui. Que não era para ninguém saber disso, aí vazou esse registro, eles foram lá e fizeram um filme para abafar o caso. Tá entendendo? Por exemplo, você digita Lilith, por exemplo, no Google. Vai sempre aparecer um desenho animado, uma coisa. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Puka é o nome de um demônio que azucrinou a humanidade inteira no passado. Para poder ocultar os dados de Puka, eles fizeram um desenho animado. Então eles sempre vão tentando encobrir as coisas. Então parece que alguém vazou esses dados, alguém não era para ter vazado, sobre os caras estarem no deserto, encontraram uma caverna, encontraram esses seres aqui que estavam presos, né? Então simplesmente virou filme. E depois alguém usou a mesma referência no anime. Aí eu falo, será que é tanta coincidência? Tanta coincidência? O tempo todo no filme, o tempo todo eles mostram os cristais e as tecnologias dos cristais no domo. O tempo todo eles estão mostrando essa tecnologia funcionando. O tempo todo, domo, a exploração que eles fizeram. E o curioso fato, em alguns frames, a troca dos céus, de azul para vermelho. Então, será que realmente são coincidências? É isso que eu trago para vocês. Então os caras eles vão tentando mostrar. E no final desse anime, eles falam sobre o quê?
há muito tempo atrás, que um jardim com uma árvore no meio. Referências ao Jardim do Éden. Então, assim, o tempo todo. Então, eles tiveram esse tipo de conhecimento, tá? E o que é importante eu falar aqui para vocês, para você poder entender? Eles vão mostrando aqui nesse anime a tecnologia Sailpunk, eu vou explicar sobre isso, tecnologia de cristais. Os cristais que fazem com que esses continentes, essas cidades inteiras estejam flutuando. Eu já falei para vocês que existe uma tecnologia chamada Gravitron, que um cristal ele emite uma certa frequência e as coisas começam a flutuar. Acontece uma anulação da gravidade, tá? E essa tecnologia não é hoje permitida ao ser humano, tá? Hoje a gente consegue levitar uma caneta, alguma coisa, mas os caras fazem isso aí com continentes, tá? Continentes não, com cidades. Então eles vão mostrando nesse anime, né, sobre esses registros e de repente o que? Uma arma plasmática do céu. Isso aqui é uma explosão, né? Então mostra uma arma plasmática do céu e nessa arma plasmática é a maneira que eles vão tentando destruir as coisas. Neste anime fala que essa arma plasmática aqui, ó, foi responsável pelas crateras na Lua, dentro desse anime. Fala que essa arma plasmática, eles de alguma maneira, não me pergunte, eu não estava vivenciando nessa época, tinha alguma coisa na Lua que eles usaram essas armas e fizeram crateras na Lua. Não me pergunte, porque esses caras que escreveram isso aqui, ou eles são muito loucos, né, ou eles tiveram conhecimento proibido. Então eles vão falando sobre isso, né, que as crateras na Lua foram isso. Inclusive, eles mostram as crateras na Terra também, tá? Aí eles vão contando um registro. Tá vendo esses seres aqui? É os mesmos seres, os Giburins que estão presentes no filme Cloverfield, são exatamente os mesmos seres presentes aqui nesse anime. Giburins exatamente igual. E aí eles falam o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui para você ver, ó. Eles falam o seguinte: dias depois de as bestas surgirem, 2 ilhas desapareceram do mapa. Então, assim, depois que esses seres apareceram, 2 ilhas desapareceram do mapa. Com mais uma semana, desapareceram 5 países e 4 ilhas. E 2 oceanos. E na semana seguinte, os mapas eram todos irrelevantes. Então, está dizendo que quando esses seres foram soltos, nem os mapas eles conseguiram aproveitar. Estavam destruindo tudo. Tudo virou uma bagunça na Terra. Os continentes foram erradicados. Eles vão falando sobre isso, tá? Dentro desse anime. E claro, né, frame a frame, aparece quem? Lilith. Aí o pessoal fala, isso aqui não tem nada a ver com Lilith. Como é que eu sei que é Lilith? Vou te explicar o porquê. Porque essa mulher de cabelo vermelho, que realmente é a referência de Lilith no passado, cabelo vermelho, que hoje virou movimento feminista, ela tinha, é sabido, pelo menos até onde eu sei, que ela tinha cabelo vermelho, mas não posso comprovar. E aí, essa menina é a tal de Lilia, né? E quando tu pega esse desenho, todas as referências profundas desse desenho estão em latim. Todas as referências antigas estão em latins, com certos sigilos aqui. Então, por exemplo, essa tal de Lilia era referência a Lilith, tá? Aí eles vão falando no anime como que a humanidade foi extinguida, o acordo que eles tinham com certos tipos de seres, a convivência que eles tinham no espaço, e vão falando, tá? A tecnologia Sailpunk, que eu vou explicar agora. Então, assim, é um anime curioso, tá? A troca dos céus do azul pro laranja, tá? Então, assim, tem essas referências. Aí o pessoal fala que é brincadeira, né? Tem um anime chamado Dr. Stone também, que é uma outra perspectiva, onde a humanidade foi extinta também, tá? Mas é o que eu falo, são tantas coincidências nesses animes, tantas coincidências, que você entende que que não foi feito à toa. E o mais importante disso é isso aqui, ó. Eles falam sobre espíritos errantes. Lembra bem dessa palavra, espíritos errantes, tá? Não são seres humanos, são espíritos de anjos caídos, tá? Aí você vai entender o que eu tô te falando aqui. Espírito de anjos caídos, eles falam sobre isso aqui, ó. Necromancia. Quem foi o cara que escreveu sobre imortalidade? Salomão, tá? Teve outras pessoas? Teve, mas quem escreveu sobre imortalidade foi Salomão. E o livro de imortalidade de Salomão é chamado Necromancia, tá? Que você pega um objeto morto e tenta dar vida a ele.
Aí, só que acontece, isso foi usado na Babilônia antiga. O ser humano, o espírito do ser humano ia embora, morria, o corpo ficava sendo deteriorado, eles faziam um ritual e colocavam um espírito lá dentro. Não necessariamente era o mesmo espírito, porque o espírito humano, quando morre, ele vai para o céu, ele já é julgado, ou vai para o céu ou vai para o inferno. O julgamento já acontece naquele momento. Então, eles pegam o espírito de algum Nefilim, de alguns desses seres que não são cabíveis ao céu, que estão vagando na terra, chamado por Cristo de maus espíritos, eles fazem um ritual e colocam esse espírito dentro daquele corpo. É chamado necromancia. É tão terrível esse ensinamento, eu nunca peguei para estudar, eu só ouvi falar sobre isso. É tão terrível que todo mundo que estudou esse livro foi parar em manicômio. Todo mundo que falou assim, vou estudar esse livro. Por exemplo, tem aquele filme chamado Frankenstein, tá? Mas assim, todo mundo que pegou para estudar esse livro começou a surtar. Então eles faziam esses rituais para colocar demônios dentro do corpo humano, como o casulo. Por isso que eles falam de reencarnação. Não é o ser humano, é pegar o espírito de um demônio e colocar no corpo. Só que ocorre a deterioração do corpo. O corpo não consegue viver por muito tempo. Então assim, é um nível de perversidade absurda. É um trem maldoso assim, absurdo, tá? Para você poder entender. E claro, os espíritos errantes são os filhos, os espíritos concebidos pelos anjos caídos. O Espírito de Deus, quando você morre, segundo Jesus Cristo, você exatamente que você morre, você é julgado. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Esse é o verdadeiro julgamento de Cristo Jesus, tá? E aí acontece basicamente o seguinte: se você estiver no inferno, vai haver um momento que você vai ser tirado do inferno para o grande dia do julgamento, que vai estar lá milhares e milhões de pessoas, tá? Só que acontece o seguinte: esses espíritos aqui são espíritos de Nefilins, não são filhos de Deus. O espírito que não é feito por Deus são puramente maus. E aí eles vão lá e colocam esses espíritos dentro desses corpos. E falam exatamente o ensinamento de Salomão, necromancia. Então assim, é tanta referência que você fala, meu, esses caras não fizeram isso aqui à toa, tá? Não fizeram isso aqui à toa. Então basicamente é isso, tá? Eu coloquei essas imagens, referências que eles fizeram aqui, tá? Para você poder entender. Mas tem muito mais, tem muito mais. Eles vão falando sobre os monstros, os chamados deuses, que saíram da dimensão de Abaddon. Inclusive, eu não sei se eu coloquei isso aqui, esses monstros eles começam a aparecer para erradicar a raça humana. Tem abertura de portais aqui, eu não sei se eu cheguei a colocar a abertura de portais, mas eles mostram a abertura de portais, que esses seres estavam atravessando portais e muito mais, né? Falam sobre, inclusive, falam sobre os peixes que ficavam em cima do domo. Então, assim, eles tiveram informação privilegiada, as hostes, né? Bom, beleza, mostrado isso aqui para vocês, né? Sobre as civilizações, esse anime. Eu coloquei o nome desse anime lá no Telegram, tá? O que é importante falar aqui para você? Esse anime, o filme Cloverfield, A Tumba do Diabo, tudo faz referência à mesma coisa, esses monstros, tá? Aí o pessoal fala assim, não, sabe de uma coisa, Humberto? Sabe de uma coisa? Qual é o pensamento desses caras que são Nova Era? Qual é o pensamento desses caras de seita? Qual é o pensamento deles, tá? Porque agora eu mostrei pra você todos os fatos. Eu peguei as cartas, joguei na mesa e te mostrei todos os fatos que esses caras têm de informação. Qual é o pensamento desses caras? Eles estão acreditando que vai acontecer um grande cataclismo cíclico que vai erradicar a Terra, mas eles, os satanistas, serão poupados, porque eles têm bilhões de dinheiro, eles fizeram acordo com anjos e que eles vão ficar escondidos em bunkers. Então, é isso que eles estão pensando, tá? Porque a extinção da raça humana e não sei o que, e nós vamos sobreviver. Aí eles vão criando leis para escravizar a raça humana, eles vão simplesmente tornando a vida insuportável para os seres humanos, e eles vão se preparando para o fim dos tempos. Eles acham que vai acontecer um reset, e que depois eles vão sair para a superfície, e que vão poder viver livre, leve e solto, né? Só que, eu vou contar uma coisa, um pequeno detalhe para vocês. Ninguém que tentou sobreviver aos últimos resets está aí contando história. Ninguém conseguiu sobreviver a essa porcaria. Então o que acontece é basicamente o seguinte: o ser humano ele é extinto e através desse reset. Deus cria o ser humano em pleno amor e convicção. O ser humano começa a fazer acordo com o anjo caído. O ser humano se inclina para o mal, começam a escravizar a raça humana.
acontece o período das trevas, Deus vai lá, dizima tudo e faz com que tudo se recomece. Aí vem o diabo, tenta destruir, Deus vai lá e dizima tudo. Cristo Jesus mesmo disse, tá? O próximo agora é fogo. Deus mesmo disse, o próximo não é água mais, é fogo. Inclusive, esses caras, eles até desenham isso aqui. Eles falam assim, luz na palma da mão. Por quê? Porque eles colocam a abóbada na terra. Olha só que coisa louca. Eles colocam os continentes de Pangeia sendo separados, caindo do domo aqui água em abundância e plasma. Inclusive, essa menina até fala, balde de água sem fundo. Por quê? É uma referência que caía tanta água lá do Polo Norte que eles não sabiam nem quando que ia parar. E começava inundação, inundação, inundação. Água e plasma, tá? E a Terra virou um inferno, tá? Só que o próximo agora é fogo, meu amigo. É fogo. Os satanistas, a todo momento, eles querem riquezas como ouro para poder terem a imortabilidade, né? Você com ouro você consegue prolongar a sua vida. E eles constroem bunkers para eles sobreviverem. Só que o papel do cristão, deixa eu só tirar aqui. O papel do cristão não é ficar tentando poupar a carne. O nosso papel como cristão é aceitar, tá, o sacrifício de Jesus Cristo e que nós temos uma oportunidade de reconcílio com Deus, de estarmos próximos ao amor de Deus divino. Então, enquanto esses caras se preparam para o fim dos tempos, nós devemos preparar a nossa mente para o amor de Jesus Cristo. Nós temos que capacitar a nossa mente a enfrentar os problemas do mundo em Jesus Cristo. É extremamente importante que você entenda isso. Porque não adianta tentar poupar a carne. A carne morre. Se Deus quiser, Ele tira o seu espírito da carne sobre qualquer circunstância. Você já ouviu falar sobre a morte da pessoa sobre causas naturais? Tipo assim, a pessoa está dormindo e ela nem percebe que morreu. A pessoa não tem nenhum tipo de doença. Ela dormiu e não acordou mais. Se Deus quiser, Ele tira a vida da pessoa. Simples assim, ó. Simples assim. Então, não é nosso dever querer poupar a carne, mas sim o nosso dever querer encontrar salvação em Cristo. É tão simples ser salvo por Cristo. O Evangelho de Cristo se prega em menos de meia hora. O amor de Cristo se prega em menos de meia hora. Agora, o ser humano, claro, gosta de paganismo, né? Infelizmente, se eu não trouxer esses conteúdos esotéricos aqui, ninguém assiste. Então, eu quero, só para você que está assistindo, que a salvação vem por Cristo. Não tente poupar a sua carne nesse mundo. Não tente. É impossível. Os registros que se mostraram dos Giburins, é impossível. A última aniquilação da raça humana, segundo as recomendações, assim, que nós temos detalhada, que foi a família de Noé, sobreviveram 8 pessoas. 8. Uma humanidade com centenas de bilhões de pessoas. Vai saber quantos seres humanos que tinham, sobreviveram 8. Então, você tem que encontrar o amor de Deus na sua vida, tá? É isso que eu queria falar para vocês. Vou continuar falando de esoterismo aqui. Infelizmente, as pessoas dão ouvido para isso. Mas é o amor de Cristo é quem salva. É o amor de Cristo é quem salva. O dia que você encontrar o amor de Cristo na sua vida, você vai entender o que eu estou te falando. Então, esses são os registros que nós temos aqui, tá? Sobre Cloverfield aí, eu já mostrei para vocês. Então tem as imagens, né? Eles vão fazendo referências a isso aí, ó, esses monstros colossais que azucrinavam a Terra, né? E saindo, claro, de dimensões, né? Monstros assim, horripilantes, né? Inclusive Trolls, depois eu explico sobre o que é isso aqui. E claro, né? Quem assistiu o filme Estranho Thomas sabe bem o que é isso. Deixa eu só pausar aqui, para eu não perder esse arquivo, né? Porque eu conheço o negócio. Mas basicamente é o seguinte, tá? Pra gente poder falar aqui com convicção. Basicamente é o seguinte: a humanidade sempre está procurando sobreviver através do esoterismo. Quando você, olha só, a questão mais difícil para o ser humano é a morte. Ninguém sabe de fato o que acontece após a morte. Ninguém sabe. Eu vou morrer, para onde que eu vou? Ninguém sabe sobre isso. É uma questão de crença. Afinal, ninguém lá voltou para poder contar como é que era. Não é correto?
de menos Jesus. Esse foi o único que morreu e ressuscitou em carne. Não foi aqueles que ressuscitaram em espírito, tá? Então foi o único que morreu, ressuscitou em carne. E ainda disse, aquele que morrer por mim, em meu nome, quando morrer, não morre, mas passa da morte para a vida. Você percebe que o mundo é mau. Ele morreu e ressuscitou, sendo o próprio Deus. Então, não é para você... As pessoas têm medo da morte, porque é desconhecido. Elas procuram livros proibidos, como necromancia, para prolongar a vida. Deixa eu só pausar aqui esse vídeo aqui e já volto. Pera aí. As pessoas procuram livros antigos, como necromancia, para prolongar a vida, né? Por exemplo, os ensinamentos de Salomão, né, são livros antigos para prolongar a vida. Então acontece basicamente o seguinte, tá? As pessoas têm tanto medo da morte que elas constroem bunker. As pessoas fazem estoque, esses pagãos, de órgãos que têm compatibilidade com o corpo humano. Eles armazenam ouro, todo tipo de coisa para prolongar a vida. Só que essas pessoas não entendem que nós estamos presos nessa dimensão pesada. A Terra é um lugar mau, não é para ser o paraíso aqui. Na Terra nós temos uma escolha, aceitar o Evangelho de Jesus ou tentar persistir na carne, como todo satanista que nunca morre de causa natural faz. Então o que é a recomendação que eu falo para vocês? Você tem que começar a estudar o amor de Cristo. Eu vou ser bem honesto para vocês como eu nunca fui. Eu odeio falar sobre esoterismo aqui para vocês. Eu odeio ter que vir e pegar essas imagens puramente pagãs e colocar aqui num canal como se fosse a minha assinatura. Quando eu pego, por exemplo, aqueles livros, tipo Pangeia, que eu boto aqueles olhos, tudo vê. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Só para vocês terem uma ideia. É um saco, tá? Deixa eu pegar aqui. Editáveis, eu vou pegar aqui, ó. Pangeia, tá? Só para vocês verem. Eu odeio fazer isso aqui, botar o olho que tudo vê. Odeio. É uma energia horrível que você absorve para si mesmo. Só que o povo... em 2021, o povo tá tão esotérico, mas tão esotérico, que as pessoas não querem mais aceitar Jesus. Eu fiz um podcast falando sobre o amor de Jesus, sobre a competência de amar o próximo como a si mesmo, do amor e da caridade de Deus. As pessoas não assistiram. Deu mais ou menos aqui umas 500, 600 visualizações. Agora, quando eu boto essas porcarias de olho que tudo vê, e mão de Salomão com símbolos místicos, o povo corre para assistir. Então, são como Cristo mesmo dizia, são como prostitutas. A verdade é essa, eu não estou aqui para te agradar. Não estou. Por quê? Porque simplesmente se prostituem com todos os demônios, todo tipo de falso Deus. Se prostitui com todo tipo de falso Deus. Como o povo judeu fazia no passado, como os egípcios faziam no passado, como os brasileiros, todo mundo fazia isso no passado. Se prostituía com todo tipo de paganismo. Aí quando a merda batia na bunda, quando eles percebiam que eles estavam errados, se voltavam para Deus acanhados. Isaías pregava contra, Jeremias falava isso, Cristo falava isso. Então eu gostaria muito, nessa vida, de poder pregar o evangelho para vocês. Mas ninguém quer saber do evangelho. Pelo menos nesse canal aqui não. Então simplesmente eu tenho que trazer conteúdo esotérico para poder pregar a palavra de Deus. Infelizmente é a maneira que eu encontrei de pregar o evangelho para vocês. Então assim, dê mais valor para Jesus Cristo. Apesar de eu ter que falar sobre o mundo no passado, dê mais valor para Jesus Cristo. É o único caminho para a vida. Não há outro caminho. O único caminho para você encontrar paz de espírito, para você encontrar verdadeiramente o amor, o paraíso, não sendo o paraíso um lugar de abundância, de comida. Não, o paraíso é a paz, a verdadeira paz de espírito, o verdadeiro amor de Cristo. O único caminho é a aceitação de Cristo Jesus. Salomão rodou o mundo inteiro, criou até livro de imortalidade, por medo de morrer. Então você percebe que o único caminho é Jesus Cristo. É o que eu digo para vocês. Tem livros
tipo a Rebecca Brown, é pesado, né? Mas fala sobre o amor de Cristo. Eu acredito que vocês têm que entender. Inclusive, eles até desenham aqui, ó. Olha só, a Rebecca Brown, ela até mostra como que se expulsa os demônios. Inclusive, quando a pessoa está dirigindo, aparece. Ela vai mostrando aqui, ó. Olha só, como é que Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Olha só, a pessoa está orando e o demônio está rindo, né? Porque o demônio ele vai colocar na tua cabeça que para você sobreviver, você tem que ter ali um certo tipo de conhecimento esotérico. Meu amigo, o mundo é um inferno. Eu tô doida para ir embora nos braços de Jesus. Então, simplesmente, ela explica sobre isso aqui. Eu queria até mostrar para vocês aqui, ó, como ela exemplifica sobre isso aqui. Quando você vai orar, o demônio ele fica zombando de você. Porque as pessoas não sabem mais orar corretamente. As pessoas não sabem. Por quê? Como é que as pessoas... Só um exemplo. Como é que as pessoas oram? Ó, Deus, eu preciso de um carro. Eu preciso de um trabalho. Não sei o quê. E o demônio atrás rindo. Então é a maneira correta de orar. Então ela vai falando sobre isso aqui. Inclusive, ela vai relatando sobre isso aqui, ó. Bruxaria, projeção espiritual, todo tipo de maldade que existe no mundo. Pessoal, você que é jovem, que está me assistindo aqui, só para a gente poder concluir esse vídeo, não fecha não, só para a gente poder concluir, você pode continuar assistindo esses vídeos esotéricos. Eu vou continuar fazendo, porque infelizmente é a única maneira que eu encontrei de laçar o jovem que está procurando conhecimento proibido e pregar o evangelho de Jesus. É a única maneira. Então eu vou continuar com esse esoterismo aqui, só para poder ver se eu fisgo alguém que está interessado no esoterismo sobre a palavra de Deus. Mas por favor, faz um favor na sua vida, olha só, isso aqui é uma Bíblia. Ela tá lacrada, ó, lacrada, aqui, ó, uma Bíblia lacrada, tá? Custa R$16 no Mercado Livre. R$16. Não custa nada você comprar a Bíblia. E começa a ler o Novo Testamento. Pega João, o verbo que se fez carne, Jesus Cristo, o Deus que habitou entre nós, o amor de Cristo pela humanidade. Cristo não pregava contra nenhum desses movimentos malucos que existem por aí. Cristo apenas mostrava o caminho para o pecador arrependido. E todos nós somos pecadores. Então, assim, eu recomendo que você tenha uma Bíblia em casa, tá? Eu tenho várias. Aqui é uma lacrada, custou R$16 para eu poder fazer um diário com ela dos meus estudos. E claro, prepare-se para a guerra da Rebecca Brown, para quem quiser estudar, tá? Bom, vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, tá? Eu acabei repassando muita informação para vocês. Então o vídeo ficou desconexo. Por quê? Porque era muita informação. E muita informação, geralmente não tem como você se apegar à informação. Como eu mostrei, Domo, todos os eventos que aconteceram no passado, num piscar de olhos, esse vídeo ficou muito desconexo. Porém, eu mostro para você o seguinte, o fator final desse vídeo foi a extinção da raça humana. Já que a raça humana vai ser extinta, dando exemplo para você, não compensa você criar o seu amor a Deus, não? Você se dobrar o seu joelho e se arrepender de Jesus Cristo, não? Então essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, tá? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volz. Nos próximos vídeos eu vou ser mais objetivo e focado. Mas como era tanta informação nesse anime, não dava para eu poder falar de forma específica, mas sim generalizada, tá? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volz. Forte abraço.